Então, iniciei aqui a gravação novamente, esse nosso segundo bloco da aula de hoje, e a ideia é agora nós utilizarmos essas coordenadas que nós geramos para fazer as distâncias entre cada um dos nossos pontos de interesse. Quando eu falo aqui pontos de interesse, entendo esse conjunto aí de origens, transbordos e destinos. Vamos lá, pessoal. Vou fazer o seguinte, vou criar aqui um novo arquivo, tá? Vou criar um novo arquivo e vou aproveitar para explicar uma coisinha a mais para vocês. Então, vou criar aqui um novo item, e nesse novo item aqui, eu vou colocar assim, expressões matemáticas, tá? Vou chamar disso daqui, expressões matemáticas, esse nosso novo item daqui. Nós vimos até agora de classe. Quando nós temos uma classe e nós queremos utilizar os métodos dela, nós precisamos instanciar um objeto daquela classe. Então, fazemos aquela declaração, igual nós tínhamos lá, coordenada, então vamos dizer coordenada, qual delas, igual a null coordenada. E daí, assim, nós temos acesso ali aos campos que estão públicos, às propriedades, aos métodos da classe. Existe uma possibilidade de nós trabalharmos com o seguinte, eu vou colocar aqui como se fosse nossa classe pública, só que, além disso, eu vou colocar essa palavra aqui, static. Isso aqui cria classe estáticas. Qual que é a vantagem, né, em termos de diferença em relação a uma classe não estática? Nós não precisamos instanciar um objeto dela para podermos utilizar os métodos que tem dentro dela. O que é isso daqui? Eu vou criar aqui um método que eu vou chamar de estética, vou fazer bem simples aqui, tá, pessoal? Soma, esse aqui retorna um inteiro, tá? Static int soma, que recebe dois inteiros. Vou colocar assim, V1 e um outro inteiro chamado V2. Isso daqui retorna o V1 mais o V2. Então, isso aqui só a título de exemplo. O que nós podemos fazer? Se eu vier aqui no nosso formulário, por exemplo, eu poderia pegar e dizer o seguinte, assim, um message box ponto show e colocar lá expressões matemáticas ponto soma e colocar aqui dois valores, 2 e 15. E daí, como isso daqui é um inteiro, eu tenho que converter lá para string. Então, nós conseguimos chamar aqui um método dessa classe sem precisar instanciar um objeto dela. É isso que a classe estática faz. Se eu tentasse direto aqui chamar lá o do problema do transporte, tentasse chamar aqui um método, nós não conseguimos, porque essa classe aqui não é uma classe estática. E quando é uma classe estática, nós conseguimos chamar aqui os métodos sem precisar instanciar um objeto dela. Então, isso daqui pode ter algumas vantagens aí em termos de declaração, fica mais fácil. Se nós pegarmos aqui dentro do próprio C#, existe aqui essa classe math, que é uma classe que está disponível lá no system, em que ela acaba fazendo o papel de uma classe estática. Nós conseguimos chamar aqui diversos métodos sem precisarmos declarar um objeto dessa classe. Então, isso aqui para mostrar esse recurso para vocês a mais aí de classe estática. Um problema dela, da classe estática, é que quando nós temos códigos mais pesados de processamento matemático, tende a ser mais lenta a execução numa classe estática do que numa classe não estática. Mas aqui a ideia foi mais também, em termos didáticos, mostrar alguns exemplos. Então, eu vou criar aqui métodos que são mais de nosso interesse. Eu vou criar aqui um método que ele faz o seguinte, ele calcula a distância euclidiana entre dois pontos. Então, eu vou achar isso,
esse retorno dele, né? Então, vou colocar aqui como static, o método tem que ser estático também. Retorno aqui é do tipo double, e eu vou chamar aqui de distância euclidiana. O que esse método aqui vai receber de parâmetros? Ele vai receber uma variável do tipo double, que eu vou chamar aqui de x1, uma variável do tipo double, que eu vou chamar de y1, double x2 e double y2. Temos aqui esse cálculo da matriz de distâncias euclidianas. E eu vou fazer algumas brincadeiras em cima desse cálculo de distância com algumas maneiras diferentes aqui com vocês. Primeira delas, nós temos uma função, nós temos algumas delas aqui, se nós pegarmos na classe Math, nós temos, por exemplo, math.pal, que calcula a potência. Então, se nós colocássemos aqui esses dois doubles, né, que seria aqui qual que é o x elevado a y, aqui nesse caso. Então, se nós colocássemos assim, x1 menos x2, 2, isso aqui seria fazer o x1 menos x2 ao quadrado. Pode fazer da mesma forma, colocar lá o math.pal, e daí colocar o seguinte, y1 menos y2, isso aqui eleva ao quadrado. A distância euclidiana nada mais é do que fazer a raiz dessa soma daqui. Então, nós temos também um outro método, que é o math.sqrt, que faz a raiz quadrada. Então, isso daqui nós estamos calculando a nossa distância euclidiana. E basta nós retornarmos essa expressão daqui. Então, assim, nós temos o cálculo da distância euclidiana, que é x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, e fazemos a raiz disso aqui tudo. Bom, vou pegar lá no nosso formulário e vou criar aqui um outro botão só para nós brincarmos, tá? Não vou nem alterar nome, text, nada dele. Isso aqui depois eu vou até deletar esse botão, só para a gente brincar aqui um pouquinho com algumas coisas. Eu vou colocar aqui um random, um gerador de aleatório, vou chamar aqui random aleatório, igual a null random, e vou colocar lá a semente 1 para ele. E vou dizer basicamente o seguinte, que eu quero calcular uma distância euclidiana entre pontos aleatórios gerados. Vou colocar aqui um double x1, que vai ser o aleatório. Vou colocar aqui até em inteiros, vou colocar o mesmo intervalo que nós estávamos trabalhando, tá? Isso aqui até vai ser legal para mostrar em termos de exemplo. E eu vou deixar isso aqui como inteiro. Vou deixar da mesma maneira que a gente estava trabalhando. Daí vamos fazer a mesma coisa com o y1, x2 e 2. E vou dizer aqui o seguinte, que eu quero salvar, quero colocar uma mensagem na tela, message box, ponto show, e vou chamar aqui, ó, expressões matemáticas, ponto, daí esse método distância euclidiana, e vou passar lá o valor de x1, y1, x2, y2. E aqui lhe aparece uma primeira parte de erro. Primeiro, não consegue converter explicitamente o que é o double para string. Então, o resultado aqui disso é um double. Nós queremos colocar esse resultado como string. Então, deixei aqui já nessa parte feita como string. Então, foi lá para string. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um ponto de parada e vou executar esse nosso código. Deixa eu só pegar aqui no iniciar. E acompanhar aí linha a linha o que vai acontecer nesse caso. Então, vou aqui no botão 1 e vou lá entrar, né, com o F11, ver aí passo a passo do que está acontecendo. Então, aqui vai estar direto, não vai nem conseguir ver direito o que está acontecendo, porque ele já vai chegar aqui com o nosso resultado, né? Está tudo ali na mesma linha. E vai sair aqui a mensagem com essa nossa distância
264,3671. Está aqui a nossa distância euclidiana calculada. Bom, poderia fazer essa mesma expressão, colocar um pouquinho diferente aqui. Vou dizer agora, chamar aqui de distância euclidiana 2. Fazer um negocinho um pouquinho diferente. Eu vou criar assim. Eu vou criar um double delta x, e isso daqui vai ser x1 menos x2. Vou criar um double delta y, e isso daqui vai ser y1 menos y2. E no lugar de fazer aqui, então, né, esse mathpal dessa maneira, vai ficar com delta x, e aqui vai ficar com delta y. Vou aproveitar a ideia e vou fazer agora aqui uma terceira maneira. Vou chamar aqui de distância euclidiana 3. E vou ter um double que eu vou chamar de P1, que vai ser nada mais, nada menos do que nós pegar PX, desculpa, que vai ser nada mais, nada menos do que nós pegarmos aqui o nosso delta x e elevarmos ao quadrado utilizando ali a função math.pal. E daí fazer a mesma coisa aqui com py, isso daqui, delta y. Okay? E daí o que vai trocar é que nesse lugar daqui vai entrar já direto o px e aqui o mais py. Aproveitar a ideia e fazer mais uma variação aqui. Fazer um Ctrl C, copiei aqui e vou criar a nossa distância, nosso método que é o distância euclidiana 4. Que no lugar de fazer dessa forma daqui, ele faz o seguinte: delta x. Ah, tá, esse aqui não vai ter, deixa eu fazer assim, delta x vezes delta x. Aqui faz a mesma coisa, né? Só que daí com o delta y vezes delta y. E aqui fica ali o SQRT de px mais py. Então, nós temos 4 maneiras diferentes aí. Se nós voltarmos aqui, né, vou fazer para executar isso daqui utilizando distância euclidiana 2, distância euclidiana, aqui está no lugar errado, distância euclidiana 3, distância euclidiana 4. Colocar para fazer essas 4 execuções aqui, nós vamos ter 4 message box na sequência, que vão aparecer aí, né, essas nossas expressões. Então, ó, coloquei ali para executar, pela primeira maneira 264,3671, mesma distância, assim como nós esperávamos, todas as distâncias ali iguais. Ou seja, nós temos aqui 4 métodos que fazem exatamente a mesma coisa, seja distância euclidiana 2, distância euclidiana 3, e distância euclidiana 4, todos eles estão fazendo aqui exatamente a mesma coisa. Mas será que tem diferença de tempo de execução de um para outro? Ou não? Esse tempo de execução ele é o mesmo em todos os casos. Eu vou pegar aqui e fazer o seguinte com vocês. Vou criar assim. Vou colocar aqui que no lugar de fazer isso uma vez, eu quero fazer isso daqui 1 milhão de vezes. Então, i igual a 0. Enquanto i for menor do que 1 milhão, fazer aqui i mais. Aí, no lugar de colocar como o message box, né, propriamente, igual está ali, vou colocar simplesmente assim, ó, que a gente vai ter uma... Só que ele vai dar erro, deixa eu só deixar aqui comentado para não dar qualquer tipo de conflito. Dizer que double, colocar simplesmente D,
igual a distância, expressões matemáticas, ponto, distância euclidiana, e daí colocar ali o x1, y1, x2, y2. Tá? E vamos colocar um cronômetro. O cronômetro, né, que está lá dentro do system.diagnostics, vai ficar assim. Vai dizer aqui um stopwatch, chamado cronômetro, é igual a null stopwatch. Vamos dar aqui um cronômetro, ponto, start. Lá ao final, vamos dar um cronômetro, ponto, stop. E vou colocar aqui um message box, ponto, show, cronômetro, ponto, elapsed milliseconds, ponto, toString. A gente vai saber ali quantos milissegundos demorou a execução. Isso aqui, só para não dar erro, vou deixar comentado também essa parte que nós temos aqui embaixo. Beleza. Vou executar isso daqui, então, onde que vai ser armazenado esse valor não tem a menor importância, né? Poderia até, só se fosse, né, assim, ó, faz então um double D igual a, double E igual a D, só para dizer que em algum lugar depois utilizou, né? Mas não vai usar para nada isso daqui. Então, vou deixar até isso aqui sem fazer. Beleza. Só colocar aqui para executar esse nosso código e ver o tempo que demora para fazer 1 milhão de vezes essa operação. Foi lá 148 milissegundos. Ainda é um tempo muito baixo. Então, no lugar de colocar 1 milhão, eu vou colocar um valor aqui um pouquinho maior, exagerei, coloquei 100 milhões de vezes. Quanto tempo demora para executarmos isso 100 milhões de vezes? Esperamos ali fazendo uma proporção que vai dar ali algo na ordem de 15 segundos, né? Isso aqui está executando, mais alguns segundos, aí nós esperamos que a resposta apareça. Então, ó, demorou ali 17 segundos para executar com base em distância euclidiana. Vamos trocar agora para a distância euclidiana 2. E entender o que vai acontecer se nós trocarmos aqui para a distância euclidiana 2. Temos aquele tempo de referência de 17 segundos, que foi a primeira implementação, aquela colocando lá direto o return. Então, está executando isso daqui ainda. Também 17 segundos. Ou seja, se nós pegarmos e fazemos aqui a comparação entre inserir essas duas linhas aqui a mais, né, para fazer esse x1 menos x2 e colocar no delta, não deu diferença. Aqui nós temos uma outra parte, né, também quebrando aqui em etapas para realizarmos as contas. Vamos fazer a mesma coisa aqui, vou trocar agora para distância euclidiana 3. Vamos analisar aqui o que vai aparecer de resultado. Então, vou colocar aqui para executar essa nossa parte. Então, temos ali que os dois primeiros casos foram 17 segundos. Vamos ver o que vai acontecer nesse terceiro caso. Também ali, né, aumentou quase nada, irrelevante aqui esse aumento. Beleza. Vamos para o nosso último caso, que é o distância euclidiana 4. E vou colocar aqui para executar esse código. Coloquei aqui para fazer a execução do distância euclidiana 4 e temos lá aquele 17 segundos como referência. E agora, no distância euclidiana 4, demorou lá 7,627. Pô, bem diferente do que os 17 segundos que nós tínhamos anteriormente. Pegar do distância euclidiana para o distância euclidiana 2 e para o distância euclidiana 3, praticamente não teve diferença de tempo. Já no distância euclidiana 4, teve uma diferença grande de tempo. O que tem de diferente se nós pegarmos aqui o distância euclidiana 1, na distância euclidiana, o 2 e o 3, em relação ao distância euclidiana 4? O que pode ter levado a essa diferença aí de tempo tão grande? Quem tem algum palpite aí? O que a gente está fazendo de diferente que acabou alterando tanto o tempo?
Ali, professor, a questão de usar uma classe ali também, né? Para fazer o PX e o PY. Isso daí ele vai usar uma classe ali, daí ele vai ter que entrar na classe, daí a gente não sabe o que tem dentro dessa classe ali para resolver isso. Daí a multiplicação é mais Mais direto. simples dele fazer É, mais direto. E outra coisa que eu não faria é usar todas essas variáveis, aí eu jogaria diretão ali no squirt mesmo, na sim. raiz quadrada, porque Aham. ele também vai armazenar lá na memória cada variável Alguma e depois coisinha, né? jogar, né? Eu não Sim. usaria dessa forma, seria a minha visão aqui. Ah, legal, já faz também alguns outros testes aqui. A ideia aqui nesse exemplo é justamente isso, é mostrar que nós podemos ter códigos que os resultados vão ser exatamente iguais, mas conforme nós programarmos, o tempo de execução ele pode ser bem diferente. Aqui nesse caso do math.pal, além de utilizar a classe, se nós analisarmos esse procedimento aqui, né, o que está implementado lá no math.pal, tem que ser algo que consiga fazer qualquer número elevado a qualquer número. Aqui nós utilizamos um negócio já bem mais específico, que é fazer a multiplicação. Então não precisa entrar em toda a complexidade de código que tem lá. Então isso daqui em si já faz ali uma diferença de tempo. Fazer aqui uma quinta opção, seguindo ali, né, o que, que seria essa ideia do Exal. Colocar aqui o quinto, a 5. O que, que você faria aqui, Exal? Qual seria a diferença mesmo? O que, que você mudaria no código? Eu voltaria tudo, professor, igual estava no início ali, só que com a... Entendi. Então, você vai Voltaria fazer isso tudo, daqui, né? faria diretão ali, x1 sem criar as variáveis. menos x2 vezes x1 menos x2, né? Opa, faltou alguma coisa. Isso aqui não tem, né? Vezes x1 menos x2, mais y1 menos y2, vezes y1 menos y2. Certo? Isso daqui, né? E daí isso aqui tudo não precisa. É, Isso? isso aí, professor. Então, beleza. Vamos lá ver, né, agora o que, que aconteceria nesse caso com distância euclidiana 5. E essa é a ideia, pessoal. É, Aqui é um exemplo bem bobo em si, mas para vocês sempre terem isso em mente na hora que estão fazendo os códigos, de testar diferentes formas de fazer e analisar ali resultados que possam aparecer. Então, ó, ficou mais rápido, 6.508, né, em relação ao 7 que pouquinho que nós tínhamos antes, que já era mais rápido. Eu vou pegar aqui e colocar uma outra alternativa sem dizer, né? É até difícil prever se vai ser mais rápido ou mais demorado. Mas eu vou colocar assim. Pegar isso daqui e vou dizer assim. Dizer double. Isso aqui eu vou chamar de 6. Daí aqui colocar delta x. Delta x. Delta y. Acho que vai ser pouquinho diferença aí, professor. É. Se fosse pensar assim por um lado, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem de fazer com essa abordagem? O que, que tem de melhor e o que, que tem de pior? Então, professor, quando você está trabalhando com um código que outra pessoa vai mexer futuramente, declarar a variável é melhor. Você e até aquele PX, aquele PY ali, declararia de uma forma melhor também. Não declararia só Sim, P, declararia é, é, potência usada sim, para a variável sim. X. Eu declararia Aham. dessa forma bem explícita para outra Sim, pessoa quando fosse ver daí. o nome da variável o mais descrito possível, né? Isso. Tá.
Daí, quando outra pessoa fosse ver ali, ela já, pum, na cara, já entende o Tá? que está acontecendo no código, Sim, né? As variáveis são muito importantes. Até tem coisas de a gente criar um método só para dar o nome para aquilo, né? Para outra pessoa, quando for ver, ela conseguir entender também. Mas em sim. questão de tempo, eu só colocaria comentários, né? Eu colocaria comentários do que ali, por exemplo, nessa 5 eu colocaria vários comentários, né? Tipo, esse comando está fazendo isso, isso, Isso. isso, isso, para isso, bem comentadinho, Uhum. né? Sim, para facilitar todo o processo depois. E às vezes nem só para o outro, mas quando para nós mesmos, depois que nós ficamos aí um mês, um ano sem vermos o código, na hora que a gente vai ver de volta, fala, pô, mas o que que eu quis dizer com essa linha? Qual que era o meu objetivo com isso, né? Então, quando coloca ali o comentário ou o próprio nome de variável, isso ajuda muito depois. Mas agora aqui especificamente nesse caso, comparando aí distância euclidiana 5 com distância euclidiana 6. Vamos pensar em termos de tempo de execução. Se tivesse que, antes de executar isso daqui, pensar por qual motivo distância euclidiana 6 poderia ser mais rápido que distância euclidiana 5 e por qual motivo que distância euclidiana 6 poderia ser mais demorado que distância euclidiana 5. Na minha visão, ele só pode ser mais demorado aí, professor. Eu posso estar errado também, mas ele vai ter que armazenar essa variável delta aí na memória do computador e isso vai consumir um pouquinho de tempo. Na minha Sim, visão, então, não sei se eu estaria errado, não sei, pode ser alguma outra. então, beleza, ó, esse ponto aí está bem correto, né? A gente vai armazenar mais coisas. Aqui eu estou precisando armazenar delta x e delta y e aqui em cima não precisava. Mas veja um outro lado. Aqui nós estamos fazendo a mesma operação duas vezes. Essa operação x1 menos x2 não está sendo executada em dobro? Isso, ele está sendo executado em dobro, professor. E aqui a gente executa essa operação uma única vez. Então, conforme, aqui é um exemplo bem bobo, né, que é só essa diferença entre variáveis, mas conforme a complexidade que fosse esse cálculo daqui, quanto mais complexo e mais demorado em si fosse esse cálculo de fazer o equivalente aqui ao ΔX ou ao ΔY, aí passaria a ser vantagem essa segunda expressão daqui. Né? Porque você não tem que calcular duas vezes a mesma coisa. E a desvantagem é que você tem que pegar e associar mais uma variável e colocar. Então, isso aqui, pessoal, é muito teste, tá? Não tem a receita de bolo mágica em si. Conforme o caso, pode valer a pena um ou outro. Eu vou colocar aqui o 6, só de curiosidade, o que que vai aparecer aqui de resultado. E aqui, ó, ele praticamente equivalente aqui nesse caso, tá? Mas fica aí até como tarefa, brincadeira para vocês fazerem, de trabalharem aqui com essas ideias e criando expressões mais complexas aqui e analisando essa diferença de resultados que pode aparecer. Professor, essa é uma Beleza? coisa interessante que o Pode senhor falar. falou ali, até para complementar. Tipo, se eu tenho uma função, né, uma variável ali, eu tenho um método que vai retornar um valor. Daí depois você vai usar esse método dentro do squirt ali, podia até fazer esse dali também depois. O x1 menos x2 está dentro de uma outra função lá com várias condições, por exemplo. Você Uhum, tem ifs dentro de ifs e vai demorar. Daí isso é um método, né? É o método calcula x1 menos x2, o nome do método, que vai retornar o delta ali. Só que lá dentro tem vários ifs por algum motivo. Então ele vai fazer várias comparações e vai demorar. uhum, Se você jogasse o método calcula direto na raiz ali, e você precisasse fazer uma outra comparação dentro aqui, ou alguma outra coisa, então daí compensaria mais você armazenar mesmo na variável.
Isso acontece muito quando a gente recorre no banco de dados, né? Daí Sim, você foi lá no banco de dados, pegou uma informação, daí depois você vai precisar usar essa informação de novo um pouquinho mais para baixo. Você guarda na variável para não precisar voltar de novo lá. A mesma coisa no método, né? sim, exatamente. Então, e tudo isso, pessoal, de tempo, eu vou colocar um caso que isso que até o Arinei que tinha contado uma experiência que ele teve. Isso ainda era na época de VB6, tá? Lá no Visual Basic 6. Então, ele tinha um programa funcionando num determinado computador e estava demorado. Então, começou a ficar demorada essa aplicação. Aí ele alterou a estrutura de dados. Beleza, fez essa alteração da estrutura, ficou mais rápido. Vou chutar aqui valores, tá? Não tenho a menor ideia da ordem de grandeza, mas é como se no lugar de demorar 100, passou a demorar 50. Ok, passou um tempo, depois, né, o computador evoluiu, tal, mas estava incomodando aquele tempo que estava demorando ali. E já eram outros computadores com tecnologias diferentes. O que aconteceu é que se pegasse nesse novo computador, novo sistema operacional, nova maneira de processador, tal, o que antes demorava, né, que era a versão 1 100, versão 2 50, nesse novo computador, com as novas configurações, é como se a versão 2 demorasse 20 e a versão 1 demorasse 10. Então, tem coisas que a gente tenta entender, perceber alguns detalhes, mas tem tantas coisas por trás que acontecem que a gente não consegue ter a menor ideia de todos os detalhes. E por isso a importância assim de, às vezes, mais do que tentar achar todo um racional, é pegar e fazer o teste, ver naquele caso, naquele teste, como as coisas se comportam. Existem casos assim de testes que eu tinha feito tempo atrás. Existe quando pega uma lista, é, tem um método pronto para fazer a troca de ordem, né? Como se fosse, imagine, vamos pensar aqui num exemplo de vetor que seria mais fácil dentro do que a gente viu até agora. O que está na posição 1 ir para a última, o que está na última ir para a primeira, o que está na segunda ir para a penúltima, o que está na penúltima ir para a segunda. E tem um método pronto para isso em lista. Aí, aí, exemplos que eu tinha feito, você pegava um vetor que era uma lista que era muito pequena, compensava você criar um método manual que fizesse isso, né? Você mesmo fazer uma implementação braçal do código. A partir de um determinado tamanho, compensava utilizar o próprio método lá, .reverse. E depois disso, compensava, e quando era um tamanho maior ainda, aí compensava a aplicação feita de maneira braçal. Então, só é teste, né? Fala que é o escovar bit ali no detalhe do que consegue deixar mais rápido. E daí sempre algumas coisas, vai pensando por alguns princípios, né? Outro teste legal que podia fazer aqui, e daí também fica aí como tarefinha para vocês, é no lugar de trabalhar com essa classe estática, se fosse uma classe não estática e a gente instanciasse lá um objeto dela, ou instanciasse um objeto do tipo expressões matemáticas e fizéssemos a mesma coisa. O que que ia acontecer com o tempo de execução? Tá? Então, é teste sem fim aí nessas brincadeiras. Beleza? Tranquilo? Então, vamos seguir agora aqui com o nosso problema do transporte, né? Hoje, até o momento, aí na aula, a gente ficou mais fora da modelagem matemática em si, e agora vamos voltar aqui para o nosso modelo para tentar, até o final da aula de hoje, ainda conseguir desenhar alguma coisa relacionada com soluções que nós tivemos para o problema do transporte. Parado com vocês aqui nessa parte do criar custos, ofertas, demandas, né? Porque antes o que a gente fazia? A gente criava esse custos, ofertas, demandas, vou lá com F12 direto nele, dando esses custos
variáveis aí, origem, transbordo, transbordo e destino. No modelo que nós fizemos, nós tiramos, né, esse transporte direto entre origem e destino. Eu vou voltar aqui como a gente cria esse custos variáveis, origens, transbordo. Nós estávamos simplesmente colocando aqui, esse aleatório. Agora, no lugar de colocar o aleatório, nós vamos colocar quais são as nossas distâncias em si. E aqui tem um detalhe. Se nós pegarmos matriz custos variáveis, origens, transbordo, nós estávamos definindo como sendo de inteiros. Quando a gente vai para essas distâncias euclidianas, essas variáveis aqui, elas podem ter lá valores com casas decimais. Então, eu vou pegar e colocar tudo que é essa parte de custos variáveis como sendo do tipo double. E daí sim, vamos lá agora aqui onde nós criamos esses custos das origens até os pontos de transbordo, e vamos ter que alterar. No lugar de ser aqui tipo int, aqui será tipo double. E lá no lugar de calcular, né, o custos variáveis, origem, transbordo, como sendo aleatório, aqui nós vamos utilizar a distância euclidiana. Então, nós temos lá expressões matemáticas, ponto, alguma dessas que a gente queira utilizar. Vou utilizar aqui a distância euclidiana 6, poderia pegar qualquer uma delas. Aí temos que passar o x1. O x1 é o coordenadas das origens na posição i, ponto x. Esse é o nosso x1. O nosso y1 é o coordenadas das origens na posição i, ponto y. O x2 será coordenadas dos transbordos na posição k, ponto x. E o y2 será o coordenadas transbordos na posição k, ponto y. Aqui, que é ali, para nós preenchermos essa matriz custos variáveis, origens, transbordos. De maneira bem similar, nós vamos preencher aqui a custos variáveis, transbordos, destinos. Aqui vai ser lá também tipo double. E daí vai ficar aqui no lugar de receber o aleatório, aqui recebe expressões matemáticas, usar também ali o distância euclidiana 6, e daí o x1 é coordenadas transbordos na posição k, ponto x, o y1 é coordenadas transbordos na posição k, ponto y, o x2 é coordenadas destinos na posição j, ponto x, e o y2 é coordenadas destinos na posição j, ponto y. Então, dessa maneira aqui, nós temos aí preenchidas essas notas, para preencher essas nossas matrizes de custos variáveis das origens até os transbordos e transbordos até os destinos. Está dando erro aqui, nós não estamos chamando esse método, mas uma vez que ele está criado aqui, eu vou já pegar e também deixar certinho aqui, mesmo que a gente não utilize nesse primeiro modelo, o que é de origem para destino. E vai seguir aqui a mesma ideia. Tá? Então, lá, expressões matemáticas, ponto, distância euclidiana 6. E aqui a gente vai colocar coordenadas origens na posição i, ponto x, coordenadas origens na posição i, ponto y. Daí agora aqui é para os transbordos, né? Então, coordenadas transbordos na posição k, ponto x. E por fim, opa, coloquei, acho que aqui é o destinos, não transbordos. Desculpa, aqui é das origens para os destinos, então aqui destinos daí na posição j, agora sim. E aqui coordenadas origens, coordenadas destinos, desculpa, posição j, ponto y.
Dessa maneira aqui, nós temos então também aí para calcular essas matrizes de custos variáveis entre origens e destinos, caso nós quiséssemos. Com isso daqui, pessoal, a gente consegue fazer já algumas coisinhas a mais aí nessa nossa brincadeira. Então, consegue criar esses custos, ofertas, demandas. Então, vou voltar aqui para a gente analisar aqui, né, o que está acontecendo, que vai ter isso aqui tudo feito, né? Da mesma maneira que nós tínhamos ali anteriormente. Não vou nem mexer nessas capacidades, nesses custos de habilitação, vou deixar tudo como está. E vamos lá criar o nosso modelo matemático. Então, vou deixar aqui aberto, né, essa opção do ambiente e do modelo. E vou voltar aqui no nosso código, onde nós temos o seguinte. Nós temos lá o criar modelo matemático e vamos aqui resolver esse modelo matemático. Tinha feito ele ali de um tamanho grandinho, acho que esse tamanho a gente conseguiu ainda encontrar a solução, né? Ele demorou um tempo, então vou fazer uma versão um pouquinho menor dele. No lugar de deixar com 50, 240, para a gente conseguir visualizar aqui o nosso desenho, eu vou deixar com 10, 28. Vou dividir tudo aqui por 5. 10, 28 e deixar ali com a semente 1. Então, vamos lá, o que vai acontecer aqui nesse caso. Nós não estamos fazendo nada de desenho da solução em si, por enquanto. O que nós estamos desenhando ali, basicamente, são os nossos possíveis pontos aí de origem, de transbordo e de destino. Agora, vamos pensar no desenho da nossa solução. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Depois que nós otimizamos, nós conseguimos, eu vou fazer aqui, depois eu faço dentro da classe, pegar lá para meu problema, ponto modelo. Então, desculpa, aqui não é errado. Meu problema, ponto X, não, ele não vai estar aqui. Deixa eu voltar aqui dentro do código, vai ser mais fácil. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Se nós pegarmos o GRB var X, GRB var Y, GRB var W, Z e V, eles não estão públicos, por isso não conseguia ver, ter acesso a esses valores lá de fora. Mas uma vez que nós otimizamos, nós conseguimos ter aqui os valores dessas variáveis. Eu vou criar aqui um método chamado desenhar solução e vai ficar mais fácil explicar para vocês enquanto nós estivermos desenhando essa solução em si. Eu vou dizer assim, ó, eu vou criar aqui um método que é o desenhar solução. O que ele vai ter de diferente em relação àquele método que era o desenhar? No desenhar, nós simplesmente desenhamos quais eram os nossos pontos. E eu vou separar aqui até isso, além de ter esse bitmap desenho, eu vou ter um outro bitmap que eu vou chamar de desenho solução. Então, eu vou deixar os dois desenhos salvos. E daí vai ficar bem mais fácil para nós analisarmos cada um deles. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é copiar essa receita de bolo que nós tínhamos aqui. Então, eu vou copiar essa receita de bolo aqui natural e vou colocar assim que é o desenho solução, agora que é o de interesse, e colocar que isso daqui a gente vai fazer no desenho solução. Primeira coisa que eu quero definir aqui com vocês é como que nós vamos diferenciar, às vezes, quais eram os pontos disponíveis e os que nós escolhemos. Primeira ideia que eu vou fazer, como nós estamos trabalhando com esses dois desenhos, é que nós temos um caso que é o desenho em que aparecem os pontos, igual o que nós já vimos, e o outro, que é esse desenho da solução, que ele vai só desenhar as origens que estiverem habilitadas, só os transbordos que estiverem habilitados e só os destinos que estiverem habilitados. Isso daqui que vai ser feito. Como que nós conseguimos saber quais origens que foram habilitadas?
Nós sabemos quais origens que foram habilitadas pelas variáveis de decisão z. O valor de cada uma das variáveis z é o que vai nos dizer isso. Se zi for igual a 1, significa que a origem i é habilitada. Se zi for igual a 0, que a origem i não é habilitada. E nós conseguimos acessar esses valores, pessoal. Se nós colocássemos aqui, por exemplo, ó, z na posição 2, eu vou colocar uma qualquer aqui, tá? Ponto x, nós temos qual que é o valor dessa variável depois que a solução foi obtida. Então, nós podemos comparar. Se essa variável aqui for igual a 1, a gente quer que seja desenhado a origem 2. Se a variável for igual a 0, que essa origem não seja desenhada. Exal, ali abriu o microfone, quer falar alguma coisa, Exal? Opa, Não, não, tranquilo. professor, eu não vi, não, desculpa. Ah, tá tranquilo, mas fica à vontade aí, qualquer um, a qualquer momento, tá? Beleza. Então, como que nós podemos fazer isso daqui, pessoal? Bom, se nós pegarmos, eu vou pegar exatamente o código que nós tínhamos aqui, ó. Vou deixar com esse raio, tudo igualzinho, pensando nas origens. Só que agora, nós não vamos desenhar todas as origens. Nós vamos desenhar somente aquelas que foram habilitadas. Então, nós podemos pegar com um if aqui e colocamos o seguinte: se a variável z na posição i tiver a propriedade x igual a 1, a gente desenha. Eu vou deixar aqui entre colchetes, mesmo que pudesse, como tem só um comando aqui, né, deixar sem o colchetes, vou deixar aqui com, para se depois nós acrescentarmos alguma coisa. E aqui vai desenhar. Se nós pensarmos matematicamente, essa aqui é a nossa ideia, né? Quando é maior do que o 1. Só que, numericamente, talvez a gente pode ter uma variável valendo 0,99997. E daí isso está dentro da tolerância ali da resolução, mas não é exatamente igual a 1. Então aqui, o ideal a gente fazer, no lugar de colocar como sendo maior ou igual a 1, colocar como sendo maior ou igual, né, ou só maior a 0,99, por exemplo. Porque daí, como essa tolerância ela é menor lá, né, do que o próprio 10 a menos 3, a gente tem a garantia de que não vai acabar tendo uma variável que ela é o papel de 1, mas o valor numérico dela não está exatamente igual a 1. E essa mesma ideia, pessoal, nós vamos pegar para cada um dos nossos pontos de transbordo e destino. Se nós pegarmos os nossos pontos de destino, todos eles continuam existindo. Nós não podemos escolher se vamos atender ou não aqueles pontos. Já no transbordo, existe habilitação. E daí, essa habilitação do transbordo, nós temos nas variáveis de decisão V. Então, eu vou pegar aqui e colocar o seguinte, a mesma lógica. E V na posição K, ponto X, for maior do que 0,99, tá? Daqui acontecer, a gente desenha esses pontos aqui dos transbordos. Isso aqui faz o nosso desenho da solução. O que é possível agora aqui nós colocarmos? Temos lá plano de transporte, toda essa parte daqui, ok. Nós não damos optimize aqui dentro. Nós estamos fazendo o optimize aqui. E depois que nós resolvermos, nós podemos fazer o seguinte, colocar lá meu problema, ponto, desenhar solução. E uma vez que nós temos isso daqui, esse meu problema, ponto, desenhar solução, nós podemos vir aqui e dizer o seguinte, que desenho, até fazer uma outra coisa legal aqui, pessoal, com vocês, no lugar de substituir ali,
Vou pegar no formulário nosso e vou fazer que o nosso formulário tenha 2 picture box. Fazer ele aqui um pouquinho mais largo. Vai ter espaço ainda para isso. Fazer esse nosso formulário vai ter 2 pictures box. Então, vou pegar aqui, colocar aqui do lado esse picture box. Opa, não pode ser tão pequeno. Mais um pouquinho já vai dar. Aí. Esse segundo picture box, eu vou chamar lá no name dele, eu vou colocar pic desenho solução. E daí lá no nosso botão, vou colocar o seguinte, dizer assim que pic desenho solução ponto image é igual ao meu problema ponto desenho solução. E vai ter ali os dois, você vai conseguir acompanhar o que está acontecendo. Bom? Então, executando aqui novamente. Demorou ali bem rapidinho, 17 milissegundos. Nós temos aqui aparecendo, ó, então, dos pontos azuis, só tem alguns aqui que foram escolhidos, né? Dos pontos verdes, que foram os pontos de transbordo, parece que ficaram... Não, o vermelho, que é o de transbordo, ó, por exemplo, esse ponto aqui não foi escolhido como ponto de transbordo. E verde estão todos aqui presentes. Agora, eu quero saber de cada origem, para qual é o ponto de transbordo está saindo alguma quantidade de unidades. Independente se vierem daqui para cá 1 ou 500 unidades. Se vem alguma coisa, eu quero que apareça aqui uma ligação entre eles. A gente consegue fazer isso, pessoal, com um recurso seguinte. Deixa eu voltar lá no nosso desenho da solução. Nós vamos querer desenhar linhas conectando. Se nós pegarmos aqui essas ligações origem e transbordo, elas estão nas variáveis y. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui ó, um for int i igual a 0, enquanto i for menor que número origens, fazemos aqui o i++. Depois, for int k igual a 0, enquanto k for menor do que número transbordos, k++. E vamos fazer o seguinte, um teste. Se a variável y, que é aquela que faz a conexão de origem com transbordo, né, vamos só verificar, acho que é isso daqui mesmo, ó, y é a origem com transbordo. Se y na posição ik ponto x, né, então o valor ali da variável, for maior, e aqui eu vou colocar assim, maior que 0,01, seguindo aquela mesma ideia do 0,99, né? A gente pode ter ali alguma, às vezes a gente coloca só maior do que 0, e tem alguma que tem várias casas depois da vírgula e acaba pegando, mas que não é uma quantidade em si transportada, é só ali erro numérico. Se isso daqui acontecer, existe aqui uma possibilidade de nós desenharmos. Para nós desenharmos uma linha, nós precisamos aqui, colocar uma maneira, vai utilizar de recurso direto, uma caneta, então aqui um objeto do tipo pen, e daí o x1, y1 que representa um ponto, o x2, y2 que representa o outro ponto. Então, vou colocar aqui um pens ponto, escolher uma cor diferente, vou escolher, vou deixar aqui em preto mesmo, colocar, moleque. E daí, o que a gente vai dizer aqui é que isso está nas coordenadas origens, posição i, campo x, coordenadas origens, posição i,
campo Y, coordenadas transbordos na posição K, ponto X, e coordenadas transbordos na posição K, ponto Y. Se isso aqui tiver tudo certo, da maneira que eu espero que esteja acontecendo, vai ficar ali um risco conectando, uma linha conectando as origens com os transbordos, nos quais existem transporte. Ó, demorou ali 146 milissegundos para resolver, né? Porque teve um tempinho mais de desenho. Só, ó que legal isso daqui. Então, essa origem, ela tem transporte dela para esse ponto de transbordo. Esse ponto de transbordo também recebe transporte dessa outra origem. Esta origem também transporta para esse ponto de transbordo. E assim nós temos, para, né, cada uma das origens habilitadas, para quais dos pontos de transbordo habilitados tem transporte a partir dela. Legal. A gente pode usar a mesma ideia para desenhar quando tem transporte entre um ponto de transbordo e um destino. Isso aqui estão com as variáveis W. Então, a gente pode vir aqui e seguir a mesma ideia. Eu vou colocar assim, né, um for int k igual a 0, enquanto k for menor que número transbordos, fazemos aqui o k mais, e vamos por aqui for int j igual a 0, enquanto j for menor que número destinos, j mais, e aqui vamos fazer o seguinte, if, aí a variável w, que é entre o ponto de transbordo k e o destino j, se o valor dela, ou seja, a propriedade x, for maior do que 0,001, nós vamos também aqui desenhar uma linha. Então, fazer, né, g.drawLine, fazer uma outra cor aqui, vamos escolher, deixa eu ver uma cor diferente aqui. Vou colocar amarelo, vou colocar para ser amarelo isso. E daí o ponto inicial aqui é coordenadas transbordos na posição K, ponto X, coordenadas transbordos na posição K, ponto Y, aí depois os destinos, coordenadas destinos na posição J, ponto X, coordenadas destinos na posição J, ponto Y. Legal. Vamos agora colocar isso aqui para ser executado. Lembrando que na maneira como está colocado o tempo de desenho, ele aparece ali junto, né? Então, tá aqui, ó, pessoal. Tem uma representação gráfica de quais foram os pontos de transbordo habilitados e, além disso, desses pontos de transbordos, de pontos de origem habilitados, pontos de transbordos habilitados, como que ocorre o transporte. Então, como que é essa malha aí de distribuição. A gente vê aqui que acontecem algumas coisas assim, ó. Essa loja daqui, né, esse ponto destino final, ele é atendido por dois pontos de transbordos diferentes. Então tem uma quantidade que vai chegar a partir deste ponto de transbordo e outra que vai chegar aqui a partir deste ponto de transbordo. Se nós pensarmos num desenho de malha logística, às vezes isso não é uma situação ideal, embora possa ser de menor custo. Cai naquela história, né, operacional de cachorro que tem dois donos pode acabar morrendo de fome. Então, às vezes, essa loja aqui depois acaba não sendo atendida nem direito por um CD, nem direito por outro CD. Então, a gente poderia ter restrições, e isso envolveria variáveis de decisões a mais, dizendo que cada destino pode ser atendido por um único ponto de transbordo. Isso vai alterar a função objetivo, naturalmente, mas, de maneira geral, a gente vai conseguir uma decisão que fica operacionalmente mais fácil de ser executada. A mesma coisa, nós temos aqui ponto de transbordo que é atendido por duas fábricas diferentes.
Poderia ter lá colocado como restrição que não. Cada ponto de transbordo pode ser atendido por, no máximo, uma fábrica. A gente poderia tratar isso aí também com variáveis de decisão e com restrições. Então, tem diversas variações que são possíveis aí de serem realizadas em cima desse problema do transporte, né? A gente começou lá com uma versão mais básica dele, aí colocamos transbordo, colocamos custo fixo, colocamos custo de habilitação na origem, custo de habilitação no transbordo. Então, são diversas as possibilidades aí e variações a serem trabalhadas. Nesse desenho, nós poderíamos ainda colocarmos aqui a quantidade, quanto que é transportado entre cada uma dessas ligações. O problema é que isso pode começar a poluir aqui o nosso desenho. Se quisesse incluir essas quantidades, tem aquela opção do drawstring. E daí uma coisa que dá um certo trabalhinho é para decidir em qual lugar que vai fazer o desenho. Então, estou aqui com essa ligação deste ponto de transbordo para esse destino. Eu vou colocar o número, a quantidade aqui, 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 qual o local que ela vai. Então, essa é uma parte mais trabalhosa aí a ser feito, mas em geral, em desenho de malha, o que está mais interessado é com essa parte aqui de quem que atende quem, né? Isso seria ali o mais direto e o primeiro resultado a ser obtido. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Tá Beleza, beleza. professor. Tá? Então, legal essa parte aí de poder fazer desenho, né? A gente consegue representar graficamente as soluções para os diversos problemas. Se fosse pensar lá um outro problema clássico do caixeiro viajante, fazer a roteirização, consegue pegar ali e dizer o veículo por qual sequência que ele passa, ou quando nós temos múltiplos veículos, cada veículo qual sequência que está fazendo. Então, tem uma liberdade total aí para desenhar o que quiser, como quiser fazer aí esse desenho. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Professor, Beleza. só uma pergunta. Sim. Por exemplo, eu conheço um pouco mais de JavaScript e Python, e lá você consegue instalar plugins, né, bibliotecas para, por exemplo, customizar. No C Sharp tem essa possibilidade também? Como que é? Existe aqui, se você vier em projeto, tem essa parte de gerenciar pacotes do NuGet. Aqui, você consegue instalar diversos pacotes. Então, isso aqui você consegue procurar. Então, esse aqui é um lá que eu utilizo quando quer trabalhar com JSON. Então, tem já facilitadores para trabalhar com JSON. Eu, assim, particularmente, Pedro, usei poucos desses pacotes extras aqui que podem ser colocados, mas talvez tenha alguma coisa aqui e ali relacionada com plugins aí que facilitem de desenhos, Ah, legal, bem legal. Vou dar uma tá? olhada depois. Dá uma olhada, até uma coisa que você achar interessante aí, trazer para apresentar para a gente é legal. Eu lembro que uma vez, depois eu até posso tentar achar essa aplicação, agora lembrando um pouquinho mais, que eu tinha feito usando recursos do mapa do Brasil. Vou ver se eu tenho nesse computador. Pegava o do mapa, era a ideia de analisar. Existe dados do Comex que dizem o seguinte: você pega um produto lá, por exemplo, soja, e quero saber de soja exportada pelo Brasil, qual que foi a origem e qual que foi o canal de exportação. Então, queria fazer um negócio assim, por exemplo, selecionar o Porto de Paranaguá, e daí ver mês a mês de quais estados que estavam indo soja, que tiveram soja exportada, quais estados produtores tiveram soja exportadas pelo Porto de Paranaguá e qual quantidade. Eu acho que eu usei alguma coisa aí de pacotes. E daí tinha já esse facilitador para você conseguir ter o desenho do mapa e dava para fazer um diagrama de cor. Quanto mais Quanto maior fosse a quantidade exportada, mais azul, um azul mais intenso eu deixava ali no mapa. Então, vou procurar, provavelmente seja alguma coisa desse pacote que eu utilizei. Mas aqui, cara, tem
Tem coisas pra caramba aqui, tá? Então aí é o lugar para procurar seria por aqui, Pedro. Ah, Ao menos que eu legal. conheço, tá? Ao menos que eu conheço. Pode ter algumas outras maneiras. Essa aqui é uma que eu sei que funciona. Beleza, obrigado. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos fazer mais uma pequena pausa aí? Ou tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa diferente que vocês gostariam de desenhar aqui antes de fazermos essa pausa? Tranquilo? Bom, Tá tranquilo, professor. Acho que tranquilo. a quantidade ali também, professor, estava pensando, é, dava para ser representada daí pelo tamanho da bolinha também, né? Daí Pode. dá Isso para é uma coisa que dá brincar, para né? fazer. Você pode fazer o seguinte. Isso aqui é legal. Um bom exemplo, tá? Eu vou até pegar nessa primeira solução que a gente tem aqui. É, deixa eu só lembrar quando a gente cria aqui as nossas. História, criar custos. Vou achar o lugar que a gente define ali qual que é o. Ó, as demandas, as ofertas. Estão aqui entre 500 e 900, tá? Então eu vou usar já essa informação pré-definida, né? Nós nem trabalhamos aqui em alterar depois para oferta mínima, oferta máxima, de maneira ali bem braçal colocada. Então, fazer o seguinte: isso aqui é um negócio, uma boa ideia. Nós sabemos, assim, que a nossa menor oferta é 500. Sabemos que a nossa maior oferta é de 900. Isso aqui a gente pode dizer que o nosso delta de oferta é igual a maior oferta menos menor oferta. Ok? É que nessa hora das origens, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que o nosso raio, aqui nesse caso, ele é dado da seguinte forma. Ele é 3 mais, e daí eu vou pegar a ofertas na posição I, fazer aqui, diminuir isso aqui do menor oferta, e dividir isso daqui por 50. Tá? Aqui eu vou até parar, que eu vou ter que fazer alguns comentários com vocês em cima. Tá? Isso aqui vai pegar um outro negócio bem legal em termos de detalhes da linguagem. Galera, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou executar esse nosso programa, que aqui eu vou ter que ir linha a linha, que eu vou alterar algumas coisas aqui que eu preciso mostrar para vocês de detalhes da linguagem. Aqui, ó. Beleza. Pessoal, então, vamos lá com pegar isso aqui para a nossa primeira oferta. Então, se nós pegar, nossa, aqui não vai dar para fazer isso porque ofertas vai estar nulo ainda. Então, a gente vai ter que inverter um pouquinho isso daqui. Você vai colocar isso daqui antes do desenhar, tá? Eu tenho que criar o custo de ofertas e demandas para depois poder desenhar, né? Agora nessa lógica daqui. Beleza, agora sim vai estar ali ofertas preenchidas. Legal. Pegamos ofertas na posição 0, é 855. Isso daqui
menos 500 dá 355. Então, 355 divididos por 50 daria 7, alguma coisinha. Então, esse raio aqui deveria dar 10, alguma coisa. Se nós pegarmos aqui, o raio deu 10. Primeiro motivo para o raio dar 10. A variável raio, ela está como do tipo inteiro. Se ela está como do tipo inteiro, não vai ter casas aqui depois da vírgula. Ah, então eu vou mudar aqui, vou fazer uma primeira mudança. Eu vou trocar aqui para do tipo double, a variável raio. E daí quando a gente faz isso, deixa eu até fazer assim, então. Deixa eu voltar e vou fazer, porque senão eu vou ter que mexer em todas as outras, tá? Então, vou fazer assim, double, vou colocar aqui um RR, tá? Só para a gente ter essa variável. E aqui é o RR, e especificamente aqui nesse caso, vai ser o RR, tá? Um nome horrível de variável aí, mas a gente já vai entender tudo o que está acontecendo aqui nessa parte. Que são vários detalhes agora aqui. Só que quando nós pegamos esse método fio-elipse, ele tinha lá, na ideia de passar o ponto X, o ponto Y e a largura e a altura, duas maneiras. Ou nós passávamos tudo como sendo do tipo inteiro, ou passávamos tudo como sendo do tipo float. Tipo float, ele não chega a ser exatamente igual ao tipo double. Então, aqui nós estamos utilizando uma parte que é uma variável que é do tipo inteira, e aqui uma do tipo double. Então, ele não está conseguindo, ele está entendendo, bom, ele está entendendo, você está querendo utilizar float, mas nenhuma delas é float. Aqui é inteiro, aqui é double. E daí nós podemos fazer o seguinte, colocar aqui float, e aqui float. Então, esse valor aqui será, para essa operação, convertido para float, e aqui para essa operação aqui convertido para float. A mesma coisa nós podemos fazer aqui. Float e float. Ah? Senhor, ele vai fazer a mesma função do parse, né? Só que é diferente. Ele vai fazer a mesma função do parse. Só que aqui chama lá de fazer uma conversão. Tem um nome, eu esqueci, mas é uma ideia. A ideia é a mesma do parse, é você pegar e fazer essa transformação da variável. Só que acho que o parse, muitas das vezes, ele vai pegar para você passar de um string para um tipo da variável, né? Se nós pegarmos aqui o menos uma, assim, pega lá o int.parse, ele vai ter lá com um string, ó, tá vendo? Ele sempre com um string em todas as assinaturas dele. Aqui nós estamos pegando em um int direto para um float e um double para um float. Ele está fazendo um cast, então, né? Exatamente, é um cast. Exatamente isso daí. Tá? E daí, só que quais são os detalhes a mais aqui daí em termos de linguagem, pessoal, para a gente ficar bem atento aqui no que acontece. Então, ó, agora o RR é do tipo double. A gente passa aqui e continua dando 10. Pô, mas isso aqui não era para dar 10. Nós estamos pegando aqui um valor que é 855, aqui é 500, então 355. A divisão por 50 não é exatamente 7. A encrenca aqui é o seguinte: essas variáveis ofertas na posição I e menor oferta são do tipo inteiro. Então, por mais que a gente tenha aqui que esse resultado vai dar um número que tem casas após a vírgula,
como essas são do tipo inteiro, o resultado é retornado como inteiro. Então, se nós queremos deixar isso daqui certo, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente manda isso daqui para double e manda isso daqui para double também. Agora, se nós fizermos isso, vou voltar aqui a linha, nós vamos ter que o nosso RR está lá o 10.1. Só isso daqui é um detalhe que tem que ter um cuidado gigantesco quando vai fazer heurística e meta-heurística dentro do C#. Porque às vezes você vai ter uma variável que é do tipo inteira, nós vamos dividir por um determinado valor que o resultado vai dar fracionado, e por mais que a variável de resposta ali esteja como algo para fracionado, se nós não colocarmos para na operação considerar como sendo double, ele não vai dar o resultado como fracionado, ele vai retornar como inteiro. Isso aqui já senti na pele e deu trabalho a primeira vez encontrar esse tipo de erro. A gente nunca imagina que vai ser aqui nesse tipo de coisa. É o tipo de linha que fala, pô, não, essa linha aqui não precisa nem ir linha a linha, que já está bem dominado no que acontece. E daí isso depois acaba gerando lá problemas. Bom, agora a gente consegue executar isso daqui, né? Então, se pegássemos lá depois o próximo raio, que daí é para oferta na posição 1, ali é uma oferta menor, 590. Então, esse raio está ali como 4.8. E assim nós temos para cada uma delas. Então, eu vou pegar agora isso daqui e vou só parar e tirar os nossos breakpoints e vou colocar para fazer aqui a execução. Depois eu ponho lá, né, o raio 5, nem precisava colocar aqui de novo uma vez que eu usei o RR. A gente vai ver agora aqui. Ó, não foi grande o suficiente para aparecer a diferença aqui. Vamos ver o que aconteceu. RR. Ah, tá. Claro, pessoal, porque daí aqui no lugar de colocar o 10, né? Aqui nessa parte é 2 vezes RR. Aqui 2 vezes RR. E daí a mesma coisa, tá? Então, ok, aqui vai ter que fazer a mesma coisa de colocar como float. A gente pode até pôr de uma vez só, a gente pode colocar assim, float. Daí dá para colocar da operação inteira. Float de 2 vezes RR. Aqui é a mesma coisa. Na prática, estava tirando o diâmetro como sendo 10 ali, então ficava o raio como sendo 5, independente de quanto valia RR. Agora sim dá para executar aqui de novo, essa parte daí vai dar certinho. Então, a gente vê, ó, quanto maior a oferta, maior está aqui o nosso raio. Agora, outra coisa, pessoal, que isso tem mais em detalhes matemáticos na hora que a gente vai representar. A ideia nossa aqui é colocar quanto maior a nossa oferta, maior ser aí esse desenho. E se nós pegarmos, né, a expressão ali para a área do círculo, vai ser πr ao quadrado. Então, o fato de nós termos um local de oferta que tenha o dobro de oferta do outro, vai fazer com que, na maneira que nós escrevemos, com que o raio seja o dobro. Só que, quando a gente dobra o raio, a gente multiplica a área por 4. Outra alternativa seria pensar, não, quero fazer com que a área do círculo seja proporcional à nossa oferta. Aí tem que fazer alguma outra operação ali. Então, só sempre cuidado quando fazem essas representações em termos de tamanho, o que que esse tamanho significa, tá? Se ali no caso seria fazendo proporcional à área ou ao raio. Mas aqui a gente consegue, né, ver que dá para ter essa liberdade de desenhar como a gente quiser. Ok, pessoal? Tranquilo aqui? Show de bola, professor. Ficou bem top esse desenho aí. Fica legal, né? Pessoal, outras coisas que dá para a gente fazer, tá?
que fica legal de brincar. Poderia definir o raio como sendo uma propriedade da coordenada. Cada um dos pontos, na hora que a gente faz lá, já tem também qual que é o raio dele. Poderia definir a cor como sendo uma propriedade, né, como um campo aqui, né, no caso, que não estou chegando a usar como propriedade, lá na classe coordenada. E daí pegaria e utilizaria essa cor. Então tem várias coisas aí que dá para brincar e sempre complementar um pouquinho mais. Essa questão ali, professor, do raio, se a gente fosse usar ele como propriedade, aquele cálculo que o senhor fez, daí colocaria num get aí Exatamente. e não usaria o set. Daí ele, pelas x e y, ele calcularia sozinho daí. Daí, exatamente, daria para fazer essas alternativas Já, aí. Então, ideias sempre tem bastante, né? Então a gente começa a fazer, é sem fim isso. A gente poderia ficar aqui, pessoal, sem brincadeira, até a última aula do trimestre, só brincando em cima dessa variação de plano de transporte e fazendo desenhos diferentes aqui, de tantas coisas diferentes que são eu, possíveis para eu ser pensei para serem várias feitas. coisas aqui quando o senhor foi fazendo ali, por exemplo, o próprio número aleatório ali não precisaria de criar, né? Quando você dá o new na classe, você já poderia automaticamente gerar o Poder. aleatório. Não Sim, precisaria ter ali. Mas daí eu nem falei nada, fiquei aqui. sim. Não, exatamente. Porque, Só tipo, são as é diversas mais opções de avançado, fazer, né? né? É, não, Alguma assim, coisa, daí vai no nível de cada um, né? sim, e também é muito pensando de como que vai fazer a utilização e o que que você quer aproveitar depois, né? Então, isso vai direcionando muito ali como vai programando. E então, pessoal, assim, nesse momento a gente conseguiu fazer aí avançar bastante em cima desse problema do transporte, suas variações, e já no próximo bloco a gente vai começar a ver um problema novo. Mas aqui vocês podem continuar brincando à vontade em cima desse problema do transporte com suas variações. O beabá, né, a parte básica, é o que a gente viu aqui até o momento. Com isso daí vocês conseguem, ir juntando com a criatividade de vocês, próprias outras buscas que podem fazer na internet ou dúvidas que tragam aqui nas próximas aulas, vocês conseguem evoluir aí em cima disso. E assim, se quiser dedicar 40 horas por semana a isso, vocês vão ter o que fazer em 40 horas por semana em cima desse problema. Assim como cada um tem a sua limitação de tempo, você não vai conseguir dedicar 40 horas, mas usem bem o tempo aí durante as semanas para desenvolver em cima, e até porque é nesse momento que aparecem as dúvidas, inclusive quando está colocando a mão na massa ali e programando. E daí agora no próximo bloco, eu vou começar um problema novo com vocês que a gente vai utilizar aí talvez pelas próximas 2 ou 3 aulas. Beleza? Fazer mais um intervalinho rápido e daí voltamos aqui, Beleza, professor. tá? Então pode ser aí mais rápido, né? Pegar aí 11 minutos de intervalo e 11 horas voltamos aqui, pode ser? Pode sim, só o tempo de esticar a perna e pegar um café, né? Isso aí. Então beleza, pessoal, até daqui a pouquinho. Deixa eu parar aqui a gravação, né?